Socialização, seminário, módulo 5 em Química. Tema principal do seminário: Plano de trabalho docente na prática pedagógica. Título do trabalho: Reconhecimento do profissional na educação básica. Resumo: o texto aborda a falta de reconhecimento e valorização dos profissionais que atuam na educação básica, destacando a necessidade de múltiplas especializações e o papel fundamental que desempenham no desenvolvimento das pessoas, aponta que a estrutura existente não atende às demandas dos educadores, com contrato e deslocamento que impõe muitas exigências e oferece pouco reconhecimento e amparo. Além disso, menciona a falta de estrutura nas escolas para atender tanto aos alunos quanto aos colaboradores em geral. O autor propõe a urgência de criar um plano mais bem estruturado para compreender as necessidades dos profissionais e valorizar essa categoria tão importante na sociedade. O intuito é alertar para a baixa aderência de profissionais na área e a necessidade de mudanças significativas para melhorar as condições de trabalho e reconhecimento dos educadores. A ênfase recai sobre a importância de valorizar os profissionais da educação básica, destacando relevância na sociedade e propondo medidas concretas para melhorar sua situação. O texto ressalta a necessidade de reconhecimento e amparo à estrutura adequada como forma de atrair e manter talentos na área crucial para o desenvolvimento educacional e social. Olá, me chamo Alexandre Fagundes da Silva e o título do trabalho que eu vou apresentar é Desafios para o profissional do ensino de Química. E eu fiquei com a parte da introdução e da fundamentação teórica. Vamos lá. O reconhecimento do profissional da educação básica entre diversos debates a fim de alertar que os profissionais muitas vezes precisam de muitas especializações. São fundamentais no desenvolvimento das pessoas e não são reconhecidos de forma a qual deveriam. A estrutura construída com as necessidades que foram surgindo para o profissional não comportam a rotina de um educador, pois atualmente a modalidade de contrato ou até mesmo os deslocamentos em que um educador necessita fazer na sua rotina faz com que o profissional tenha muitas exigências a serem cumpridas e pouco reconhecimento e amparo, sem falar da estrutura que as escolas oferecem para atender os alunos e colaboradores em geral. O intuito deste trabalho é descrever como é a realidade no que se diz a respeito de reconhecimento profissional na educação básica, a evolução e contexto histórico da trajetória da educação básica e os pontos a serem levantados de alerta e a probabilidade de baixa aderência profissionais para atuarem na área. Além disso, a urgência de criar um plano mais bem estruturado para compreender a necessidade dos profissionais e valorizar a categoria que é de suma importância na sociedade. Nesta pesquisa, mostraremos o reconhecimento do profissional da educação básica e social e políticas de carreira docente. Nas últimas 2 décadas, o Brasil tem um grande esforço voltado para a área da educação, tendo como os desafios demandas uma grande necessidade perante a sociedade docente, seja nas áreas social, cultural e financeiro com os professores, voltada para a educação básica.
no contexto social e valorização dos docentes perante a sociedade é muito importante para o cenário em posição privilegiada e as fortes reivindicações e lutas por uma educação de qualidade para todos, e a expressão da busca por esse direito e valorização do professor para a educação básica, com o crescimento nos grupos sociais com os seus específicos na vida, pensando pelo professor com reconhecimento para a categoria, sendo assim, com estes impactos na educação, especialmente nas disputas relativas aos currículos escolares, portanto, na formação dos professores e no seu trabalho. Ambas as tendências são forças sociais. As redes educacionais escolares a quem ensina, quem aprende, quem faz a gestão do sistema e da escola precisa envolver vários grupos sociais na busca para novas condições para uma relação no cenário da educação escolar, para ocupar lugar importante. Estes desafios ao governo da educação e suas políticas aos problemas da formação e trabalho docentes, com responsabilidades e os processos de avaliação docente, as políticas de abono salarial e prêmios, e até de carreira docente, a discussão sobre essas políticas em contexto específico. Esse discurso interpretado como se não houvesse necessidade de se ajustar melhor à remuneração dos professores da educação básica, entra em choque com o exposto por outros trabalhos e por análise de sindicatos. Aí coloquei a página ali e tal, da onde que eu pesquisei, com o plano de carreira, as perspectivas para os profissionais docentes. O artigo apresenta problemas relativos à carreira e remuneração de professores da educação básica, uma complexidade atual do papel do educador escolar que implica não só domínio de conhecimentos disciplinares e metodologias de ensino, como também a compreensão de desenvolvimento cognitivo, afetivo e social das crianças e jovens, e a compreensão de capacidade para lidar com diferenças dessas situações da categoria. As modalidades de contrato do trabalho e distribuição diária de seu exercício profissional, um trabalho que não se esgota no horário escolar e que exige compromisso contínuo, fazem com que esta profissão porte uma tensão. Não é sem razão que se tem apontado a tendência de sua jornada de trabalho, como também a sua extensão. Também agrega à discussão a importância dessa categoria de profissionais para a formação dos cidadãos, tanto no que diz respeito a seus aspectos políticos, sociais, de cultura e se... Eu sou Avelino Joaquim dos Anjos Neto, faço Química, licenciatura na Uniaselv. Fundamentação teórica. A vida do profissional, de docentes em estados e municípios, análises que o artigo apresenta estão fundamentadas em estudo de um amplo conjunto de documentos legais e informativos sobre a carreira e remuneração de docentes da educação básica. Os documentos foram enviados pelas secretarias estaduais ou municipais de educação de todo o Brasil, conhecido como o Conselho Nacional dos Secretários de Educação, CONSED. A remuneração e qualidade da educação, com condições de remuneração dos professores da educação básica no país, os seus salários não podem ser considerados adequados aos esforços requeridos pela classe no país. Os seus salários
são defasados em relação a outras carreiras que também necessitam de curso superior. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD 2009, e confirma a remuneração insatisfatória de professores, sobretudo na comparação a outros ramos profissionais, com base nas análises realizadas por esses autores da pesquisa. A pesquisa sobre a remuneração foi elaborada para o mais jovem com quem se trabalha, com a menor remuneração média do professor, o que pode vir a impactar a ampliação e o desenvolvimento da educação infantil. A rede estadual, no geral, apresenta os maiores valores salariais relativos, mas há diferenças consideráveis nos salários médios dos professores nos contextos estaduais. E difere, no Brasil, de estado para estado. Cada um tem a sua política, de acordo com Dourado, em 2009. Na pesquisa, mostra que o plano político de carreira para cada estado tem diferença. Segundo o Conselho Nacional de Secretários da Educação, CONSED 2005. Um exemplo é o estado do Espírito Santo. Consideram-se 3 condições na função do professor, A, B e P, conforme as modalidades de ensino, havendo para cada uma 7 níveis e 17 referências na progressão de cada nível para cada situação funcional. Plano de carreira para os professores do Conselho Nacional de Educação, CNE, e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, Lei nº 11.738/08, que fixou o piso salarial nacional para os professores da educação básica. Lei esta que estipulava até 31 de 12 de 2009 os entes federados deveriam elaborar ou adequar seus planos de carreira e remuneração do magistério. A resolução SEB/CNE número 2/2009 veio ao encontro dessa determinação. Ou seja, no Brasil nós temos a lei, nós temos os planos, porém essa lei não é aplicada. Apresentaremos alguns dados sobre a remuneração na educação básica fornecido pelo artigo pesquisado. 65% dos entrevistados possuíam remuneração entre 3 salários mínimos, no valor de R$ 1.530. 27% dos entrevistados recebiam entre 2 e 3 salários mínimos, no valor de R$ 1.020 a R$ 1.530. 30% dos entrevistados recebiam 1 a 2 salários mínimos, no valor de R$ 510 a R$ 1.020. O valor calculado foi em cima do salário básico, que era no valor de R$ 510. Problemática. A partir dos dados informados, o reconhecimento do profissional da educação básica foi elaborado em 2009. Foi confirmado pelo PNAD que a remuneração era insatisfatória comparada aos profissionais de outras áreas. Os entrevistados com a remuneração no valor de R$ 1.530 eram apenas de 65%, e 27% dos entrevistados recebiam numa variação de remuneração entre R$ 1.020 a R$ 1.520, e 30% dos entrevistados recebiam R$ 510 a R$ 1.020. Este cálculo foi em cima do salário na época, que era 510. Assim, era a remuneração para o profissional da educação básica. Essa variação de remuneração era de cada estado. A importância de reconhecer o profissional da educação básica na necessidade urgente de valorizar e apoiar aqueles que estão diretamente envolvidos na formação e no desenvolvimento futuro das gerações. Os professores da educação básica desempenham um papel crucial na sociedade, moldando o futuro e contribuindo significativamente para o processo social. Ao destacar a importância do reconhecimento social, respeito e remuneração justa para esses profissionais, o texto busca sensibilizar a sociedade e os responsáveis pelas políticas educacionais sobre a necessidade de investir no bem-estar e no desenvolvimento profissional dos educadores. Além disso, a justificativa também se baseia na evidência de que um ambiente de trabalho valorizado e respeitado tende a atrair profissionais mais qualificados e engajados, impactados positivamente a qualidade de educação oferecida. Portanto, a justificativa para esse texto está concentrada na urgência de prover mudanças significativas que garantam o reconhecimento e a valorização dos professores da educação. O presente estudo
foi realizado um estudo de cunho qualitativo com elaboração de revisão bibliográfica, tendo como meios de fundamentação teórica a um artigo disponível online. Pelo alto, apresentou o reconhecimento profissional da educação básica no Brasil. O artigo mostra alguns pontos sobre a remuneração dos professores, planos políticos e sociais na educação básica e plano de carreira de alguns estados e a diferença de cada um. O alto artigo usa como base e sua pesquisa PNAD 2009 e CNE para fazer a pesquisa como os dados fornecidos no ano de 2009. E assim delimitou o reconhecimento do profissional da educação básica e a remuneração. O estudo foi direcionado para a área social e política na educação dos profissionais, como formação básica em estados e municípios. Resultados. Ao destacar a importância do reconhecimento e valorização dos profissionais da educação básica, esse trabalho ressalta a necessidade urgente de promover mudanças significativas no sistema educacional, a valorização social, o respeito e a remuneração justa desses profissionais são fundamentais para garantir um ambiente educacional saudável e atrair talentos qualificados para a área. Além disso, o reconhecimento econômico e as oportunidades de ascensão na carreira são aspectos cruciais para motivar e engajar os professores, impactando positivamente a qualidade da educação oferecida. Portanto, é evidente que o reconhecimento dos profissionais da educação básica tem um impacto direto na formação das futuras gerações e no progresso social como um todo. Discussões. A discussão sobre o reconhecimento e valorização dos profissionais da educação básica aborda os impactos positivos que tal reconhecimento pode ter no ambiente educacional. Ao serem reconhecidos socialmente e valorizados economicamente, os professores tendem a se sentir mais motivados e engajados em suas funções, o que pode resultar em um aumento significativo na qualidade do ensino oferecido. Além disso, é importante considerar os desafios e obstáculos enfrentados na busca por esse reconhecimento, tais como questões orçamentárias, políticas e educacionais desatualizadas e falta de apoio institucional nesse sentido. A discussão também pode abordar possíveis soluções, estratégias para superar tais desafios, visando promover um ambiente mais favorável à valorização dos profissionais da educação básica. Conclusões. Neste trabalho, foram obtidos dados importantes voltados para o reconhecimento do profissional da educação básica, como remuneração política, social, plano de carreira, formação voltada na área de ensino, precisa ter um grande reconhecimento do profissional. Para a educação básica, a segurança do ambiente escolar, uma remuneração adequada, um plano de carreira muito bem elaborado pelos estados e municípios e o reconhecimento por parte da sociedade. Nesse sentido, o profissional terá mais atrativo na educação básica. Referências. Essas são as referências das citações que foram pesquisadas no nosso trabalho.